O Evangelho segundo o Espiritismo não é um outro evangelho, não é um evangelho de espíritas. É a leitura de algumas passagens do Novo Testamento, mais especificamente do Evangelho, em que nós estudamos olhando para a leitura que o Espiritismo faz sobre essas passagens. E existe uma passagem na Santa Ceia, na qual Jesus, conversando com os seus discípulos, diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. O nosso assunto de hoje, no chamado Evangelho segundo o Espiritismo, é pegar essa frase, há muitas moradas na casa de meu Pai, e oferecer a interpretação que o Espiritismo nos dá com relação ao que seja isso, o que sejam essas moradas que Jesus se referia. Dentro da ótica da doutrina espírita, há a consideração de que a Terra não seja o único local com vida, como nós poderíamos imaginar razoavelmente se nós olhássemos para o céu e víssemos a multidão de estrelas que existem, considerando que cada uma delas é um sol, em que em torno deste sol vários planetas circundam. Não é difícil imaginar que deva existir, evidentemente, no universo, planetas em condições em que a vida seja semelhante à da Terra, e outros em que a vida não seja semelhante à da Terra, mas que exista vida também. Na ótica, portanto, que o Espiritismo nos apresenta, a consideração é que, diferente ou semelhante à forma de viver do planeta Terra, o universo possui vida, porque senão não faria sentido as estrelas terem sido criadas, os planetas terem sido criados, uma vez que Deus não cria nada que seja inútil. E se fossem criadas as estrelas apenas para enfeitar a noite dos homens, a pergunta que se impõe é: e para que ele criou aquelas que nós não vemos? Para se ter uma ideia, naquela constelação chamada Cruzeiro do Sul, que nós enxergamos 5 estrelinhas, existe, na verdade, 54 estrelas, quando nós colocamos ali os telescópios para observar o espaço. Então, existe muito mais coisa do que nós imaginamos no universo, e, portanto, dentro dessa ótica, o Espiritismo nos fala que o universo infinito é povoado em diferentes estágios de evolução. Se nós pudéssemos fazer uma análise, nós poderíamos simplificadamente dizer que, na evolução do universo infinito, existem mundos habitados que são semelhantes ao planeta Terra, e existem mundos que são inferiores ao planeta Terra, possuem uma condição planetária de sociedade mais primitiva que a do planeta. E existem outras áreas do universo, alguns outros planetas, que são habitados com populações mais evoluídas do que aquelas apresentadas no planeta Terra. Uma leitura atenciosa da obra de Kardec, detalhando as condições que são apresentadas dentro das várias obras, vai nos permitir perceber que existem, citados na literatura de Kardec, 7 tipos, condições, estágios das condições planetárias. Sim, eu disse 7, exatamente. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar apenas de 5. Nós temos um tipo de mundo que só aparece no Livro dos Espíritos e uma outra situação que não chega a ser um tipo, chega a ser uma circunstância particular que aparece no livro A Gênese. Então, na primeira obra de Kardec, tem um tipo de mundo. Na última obra de Kardec, tem uma situação de mundo. E do Evangelho segundo o Espiritismo, são citados 5 mundos. Por que motivo esse mundo que é apresentado no Livro dos Espíritos não é citado por Allan Kardec nos 5 tipos de mundo? Porque os mundos apresentados por Allan Kardec são os mundos habitados. E esse que está citado em O Livro dos Espíritos ainda não é um mundo que serve para a habitação dos homens. Então, vamos às classificações que Allan Kardec apresenta na sua obra. A primeira coisa a se considerar é que, segundo aquilo que o próprio Kardec diz,
Essa classificação que ele estabelece é uma classificação didática. Ela não é uma classificação rigorosa, como se fosse exatamente assim. É uma tentativa de certa maneira, apresentar aos homens uma visão de como que, de fato, podem ser classificados os mundos. Outra pessoa podia chegar e classificar em 7, em 9, em 11, em quantos quisesse. Mas a literatura que Kardec apresentou, para termos uma noção didática de como as coisas funcionam, sinalizou para nós a existência de 5 tipos de mundos habitados. Um tipo de mundo não habitado, no chamado livro dos Espíritos, e uma circunstância de mundo que aparece no livro A Gênese. O primeiro tipo de mundo, o mundo ainda não habitado, são chamados mundos transitórios. Não confundir mundos transitórios com mundos em transição. Mundos transitórios são os mundos aonde os espíritos ainda não encarnam. Eles não são marcados para a encarnação dos espíritos, porque as condições orgânicas não lhes permitem que isso aconteça. A Terra, no passado, já foi um mundo transitório. Por que esse nome? Porque os espíritos migram, pousam e seguem. Eles servem de parada no processo de andar, de migrar dos espíritos. Por isso são chamados de mundos transitórios. O período da Terra, chamado pré-cambriano, que é o período anterior ao surgimento da vida orgânica, é uma típica expressão do que seja um mundo transitório. Apenas a vida inorgânica se derrama sobre o planeta sem que haja a encarnação de espíritos propriamente dito. Mas o processo de evolução acontecido no planeta foi promovendo o surgimento das primeiras expressões que deram início à vida orgânica. Fala a teoria heterotrófica da origem da vida, que nós experimentamos um estágio como aminoácidos, depois proteínas, depois os coloides, depois os coacervados, até que surgissem as primeiras células. E a partir das primeiras células que nasciam nos mares quentes daquela época, no período de aproximadamente 1 bilhão de anos atrás, nós vamos encontrar o processo dos seres unicelulares. Esses seres unicelulares foram passando por um processo evolutivo bastante lento, e a partir dali, formas mais complexas foram sendo oferecidas e foram surgindo no planeta, e inúmeras transformações naturais do processo da evolução das espécies foi oportunizando o surgimento de cada vez mais corpos mais estruturados no caminhar do natural fenômeno da evolução da vida. E na medida em que isso ia se processando, estruturas extremamente mais dotadas de recursos, de inteligência, de sentidos, de habilidades foram sendo surgidas no planeta, até que aproximadamente há 1 milhão de anos atrás, nós tivemos o surgimento no planeta da primeira espécie que começou a andar em pé no planeta, o Homo erectus. Era o surgimento dos primeiros ancestrais da linhagem de Homo dentro da Terra, que são os nossos avós em termos de condição evolutiva. Nós vamos então ingressar no período da chamada pré-história, efetivamente, com o surgimento do gênero Homo, e aí mudanças sucessivas vão dar origem mais à frente do homem de Neandertal, que na verdade nós não pertencemos à linhagem dele, ele é um braço que não é ancestral do homem. Temos o homem de Cro-Magnon, e depois do homem de Cro-Magnon, o Homo sapiens sapiens, que é a espécie a qual pertencemos. Surgindo o Homo sapiens sapiens, ele vai fazer uma transformação, uma mudança efetiva de conceitos e vai aprender a caçar de maneira mais efetiva, a plantar, a cultivar a terra, a se fixar nela no modelo da agricultura, vai dominar uma série de conhecimentos e vai então melhorar a sua linguagem articulada e vai desenvolver a escrita. Quando o homem desenvolve a escrita, ele sai da pré-história e ingressa na história. Sair da pré-história e ingressar na história é sair
do segundo estágio que nós teríamos de evolução, porque até o período em que estamos na pré-história, nós chamamos esses mundos de mundos primitivos. O que é um mundo transitório? É um mundo sem vida orgânica. O que é um mundo primitivo? É o mundo destinado às primeiras encarnações dos homens e que pode ser considerado, de maneira bastante rasa e rápida, a pré-história da humanidade. Então, enquanto estamos na pré-história, é um retrato bem fiel daquilo que Allan Kardec chamou de mundo primitivo. Ali, a maldade que se faz é pouca, porque não temos conhecimento de nada, pouco conhecimento intelectual. Então, a gente, quando faz maldade pouquinha. A gente nem sabe fazer o mal direito, temos pouco conhecimento das coisas, então nem conseguimos fazer o bem de maneira mais exata e nem conseguimos fazer o mal. O período do mundo primitivo é um período para desenvolvimento da intelectualidade. Não se pede nada de moralidade ainda, porque esses seres não têm condição de entender. Então, o primeiro estágio, mundos transitórios. Estágio número 2, mundos primitivos. Quando nós saímos de mundo primitivo, descobrimos a escrita e ingressamos na história, nós começamos a ser um novo estágio, chamado mundos de provas e expiações. Por que de provas e expiações? Porque não teremos mais só provas. Até no mundo primitivo, a gente só tinha mais a expressão da prova. A expiação, que é o resultado do passado voltando, nós nem tínhamos direito ainda, porque a gente nem sabia quais eram as nossas culpas. As expiações vão começar a acontecer no mundo que vai ter uma nova realidade. Esse estágio terceiro, chamado mundo de provas e expiações, é o estágio no qual os espíritos possuem o desenvolvimento efetivo da inteligência. Às vezes, muito frequentemente, é uma inteligência voltada para o mal, porque a moral não costuma acompanhar o desenvolvimento da intelectualidade. O egoísmo, o orgulho tomam conta das ações do homem e eles constroem sociedades bastante complexas, com muitos recursos tecnológicos, mas muita perversidade. Existe a escravidão, existe a guerra, a fome, a violência, o arbítrio, a exploração do homem pelo homem e uma série de sofrimentos humanos são gerados pela própria criatura. Parte do sofrimento dessas sociedades são formados pelo próprio livre-arbítrio do homem que explora o outro homem. E outra parte das nossas dores são formadas pelas consequências dos nossos maus atos, em que a lei de causa e efeito nos alcança, e aí vamos encontrar provas e expiações bastante próximas nesses mundos. Nós vamos encontrar muitos espíritos reencontrando suas histórias mal resolvidas nesses chamados mundos de provas e expiações. Estágio número 1, transitórios. Estágio número 2, mundos primitivos, com vida já estabelecida, com a condição do homem fazendo os seus primeiros ensaios. Terceiro estágio, mundo de provas e expiações, aonde o homem tem uma capacidade intelectual desenvolvida e a moral não, e, portanto, o mal sobrepuja ao bem. O mal tem a tendência de ser mais abundante do que o bem, gerando uma sociedade perversa. No estágio 4 desse fenômeno, saindo de mundos de provas e expiações, o estágio seguinte seria os mundos de regeneração. Observe que o nome não é mundo de regenerados, é mundo de regeneração. É onde efetivamente os espíritos se regeneram da vida. Não é um mundo superior. O bem não sobrepuja o mal nos mundos de regeneração. Ainda não acontece, existe um certo equilíbrio entre o bem e o mal. E qual é a diferença natural entre os mundos de provas e expiações e os mundos de regeneração? Allan Kardec cita 7 características dos mundos de regeneração. A primeira delas é que seus corpos são como os nossos, sem diferença nenhuma. A segunda é que não é um mundo superior, ou seja, não é ainda uma coisa maravilhosa. A terceira é que o homem sente uma sensação de alívio muito grande habitando nessas sociedades em relação aos mundos de provas e expiações.
Essas 3 características estão fora do homem. Depois ele cita 3 que estão dentro do homem. A primeira, o desejo ardente de viver a lei de Deus, um processo de tentativa de aproximação de sua lei e a busca efetivamente de se viver próximo da lei que a gente quer conhecer e vivenciar. Segunda característica interna do homem, quinta característica ao todo. Esses espíritos possuem um acentuado senso de justiça. Então, eles têm uma preocupação muito grande com o outro, com o semelhante. Já não se pensa mais em si próprio, mas no coletivo, na ideia do conjunto, do todo. E como sexta característica, a vitória do homem sobre suas imperfeições morais. Nesse aspecto específico, Allan Kardec cita 4 imperfeições do homem que ele vence para entrar num mundo de regeneração. As 4 imperfeições formam a palavra ópio, porque é como se fosse uma droga que nos impede de avançar. E precisamos vencer essa droga, precisamos vencer esse ópio que nos prende no passado. Então, vamos ver quais são as imperfeições. Letra O com acento é o ódio. Letra P, paixão. Letra I, a inveja. E letra O, o orgulho. Ódio, paixão, inveja e orgulho constituem as imperfeições morais vencidas para que o homem ingresse na sociedade de regeneração. E a última das 7 características é a possibilidade de que ele venha a habitar esses mundos sem ter a condição plena de permanência. E que pode acontecer que, se eles não conseguirem manter o padrão de mudança, de esforço pessoal, eles podem voltar para habitar mundos de provas e expiações, e isso não caracteriza retrocesso, porque as conquistas que eles fizeram continuam com eles. Então, estágio número 1, transitórios, depois primitivos, provas e expiações. No 4º estágio, regeneração. 5º estágio, mundos ditosos ou felizes. Nesses o bem sobrepuja o mal. Nessas sociedades o mal não vigora. Por quê? Porque os corpos não são mais iguais aos nossos, são mais sutis. A infância é mais curta, o desenvolvimento é muito mais rápido, as criaturas possuem uma comunicação diferente, muito mais mental. E como é mental, não tem mentira. E onde não tem mentira, o mal não prospera, porque a raiz do mal está muito centrada na mentira, na capacidade de nós dizermos aos outros aquilo que não seja verdade, sem que seja descoberto. Nos mundos ditosos não existe essa possibilidade, portanto as sociedades são profundamente mais evoluídas e as transformações que se operam são mais ligadas à questão do bem. Já não existe mais processos expiatórios, isso já ficou para trás. Ali, como o bem supera o mal, nós temos uma sociedade extremamente diferente, mas não é inútil, porque eles estão vocacionados para cuidar dos mundos que ficaram para trás e que precisam de ajuda. No topo dessa nossa camada de evolução, nós encontramos o 6º tipo de mundo, que seriam os mundos celestiais, marcados para a encarnação das almas de uma evolução absurdamente grande. Tão grande, mas tão grande, que a gente nem sabe direito como é que essas sociedades são. Eles são tão distantes da Terra que nós temos dificuldade de apreciar como que essas sociedades se organizam. E por esse motivo, nós, para podermos saber de maneira mais exata como elas são, precisaremos avançar pelo menos para o estágio de regeneração, para que ficasse mais nítido para nós como que essas sociedades se organizam. Mas do ponto de vista didático, nós podemos perceber que é esse fenômeno que nós estamos vendo que caracteriza a evolução do homem e, portanto, nesses espaços onde a perfeição relativa se mostra bastante evidente, é o local onde se reúnem esses espíritos com essa condição. Eu falei, portanto, de 6 tipos de mundo, mas eu disse que eram 7. Só que o 7º, eu não disse que era um tipo, eu disse que era uma circunstância. A circunstância é a chamada situação de mundos em transição. Opa, mas eu já falei de transitórios. Errado. Mundos transitórios é uma coisa, mundos de transição é outra coisa.
Mundos transitórios são uma categoria de mundos sem vida orgânica e, portanto, não têm habitação, por isso não citados no Evangelho segundo o Espiritismo. Mundos em transição são os fenômenos que fazem a mudança de um tipo para o outro, porque não é um degrau, não é uma escada, é uma rampa. Processo evolutivo, como em tudo na natureza, não dá saltos. As sociedades não saltam de uma qualidade de um estágio para o outro. Como foi que a Terra saiu da pré-história para a história? Foi num dia? Foi num ano? Foi num século? Não. Demorou milênios para que nós abandonássemos a condição de primitivismo e ingressássemos na circunstância da chamada condição de mundos de provas e expiações. E dentro dessa circunstância da evolução, elas vão aparecendo como se fossem tomando determinados matizes. As criaturas humanas vão oferecendo mudanças e elas vão se identificando com a nova sociedade. O período de transição ele é longo para dar tempo de se avaliar se as criaturas estão aproveitando esse fenômeno de mudança. Então, eles ficam observando, iniciou a transição, e ficam observando esse fenômeno para ver se as pessoas estão se adaptando. Os que se adaptam a esse novo estágio evolutivo permanecem no planeta para as condições de crescimento. E aqueles que não se adaptam, experimentam as chamadas migrações planetárias, que são os fenômenos coletivos nos quais entidades espirituais saem em bloco de um planeta, buscando outros lugares do universo para continuarem a sua evolução no padrão em que eles encontram. As migrações planetárias, elas são de duas naturezas. Migração individual e migração coletiva. Migração individual, como o nome diz, é um indivíduo que sai. Eu saio sozinho. Migrações individuais são discricionárias, eu vou se eu quiser. Migrações individuais são sempre de um mundo mais atrasado para um mundo mais evoluído. Migrações individuais são dos espíritos bons, que estão acima do ritmo natural do processo de crescimento nosso. Portanto, eles saem porque assim decidem, saem deste mundo para um mundo mais alto, e só acontece fora de transição planetária. Em período de transição planetária, não tem migração individual. Os que estão acima da condição do planeta perdem a concessão de saída, porque o mundo vai mudar de estágio, vai precisar deles do lado de cá. Migrações coletivas são migrações diferentes. As criaturas saem em bloco de um planeta. Não saem todas de uma vez, elas migram em ondas. Então, sai uma onda, uma leva, depois sai outra leva. E eles saem por quê? Porque não estão acompanhando. Enquanto que a migração individual, saem individualmente porque estão melhores do que o mundo, nas migrações coletivas saem em blocos porque não estão acompanhando o ritmo da evolução. Eles saem exatamente nos períodos de transição planetária, e ela não é discricionária, ela é compulsória. Os espíritos migram mesmo porque assim está determinado, e eles não permanecerão mais encarnando no determinado orbe. E assim eles migram nessas circunstâncias. E se as migrações ocorrem durante as transições planetárias, a gente pode chegar à conclusão de que nós temos um processo de migração aonde ocorre como se fosse as danças das cadeiras. Quando entra em transição planetária um mundo, todos os mundos que são afins a ele, naquele padrão evolutivo, que estão em transição, vão entrar em processo de troca de espíritos. Porque, segundo a questão 76 do Livro dos Espíritos, os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo, não são pertencentes aos mundos. E 100 perguntas à frente, a questão 176 diz que os mundos são solidários entre si. Então, a gente faz essa mudança. Quando chega num período de transição, avalia-se quem fica, quem vai. Vão esses. E quem entra? Porque do mesmo jeito que sai uma leva, entra outra leva. O nosso planeta já teve uma transição planetária bem interessante, que foi na saída da história da pré-história para a história. Uma série de espíritos que não acompanharam para entrar na história migraram do planeta saindo. E uma quantidade grande de espíritos entraram na Terra nesse período, estimulando o processo de transformação do orbe.
E agora nós estamos vendo uma nova transição. Nós estamos agora numa nova transição, em que nós estamos ensaiando a saída dos espíritos da Terra, dos que não acompanharem para o próximo estágio, e deveremos receber uma grande leva de espíritos também, que virão integrar o nosso planeta na condição de regeneração, migrando de mundos que eram de regeneração, estão indo para mundos ditosos, e tem gente que não está acompanhando essa transição. Então, eles migram para experimentar a regeneração de novo, porque eles não conseguiram fazer o passo para o degrau seguinte. Então, essa é a grande dinâmica, Rafael, do fenômeno de transformação que a gente tem hoje dentro daquilo que o Espiritismo nos apresenta sobre a questão da evolução, da pluralidade dos mundos e do grande fenômeno ao qual nós todos estamos sujeitos.